1 Coríntios capítulo 13, a excelência da humildade de espírito. Se eu verbalizasse os idiomas dos seres humanos e dos anjos, mas não tendo humildade de espírito, seria como o bronze que ressoa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse tanta fé capaz de transportar montanhas, mas não tendo humildade de espírito, eu nada seria. E se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos humildes de espírito, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tendo humildade de espírito, de nada me serviria. A humildade de espírito é paciente, é bondosa. A humildade de espírito nunca é invejosa demais. A humildade de espírito nunca é jactanciosa demais. Nunca se envaidece demais. Nunca faz nada indecoroso. Nunca busca seu próprio interesse. Não se irrita demais. Não se ressente da pobreza de espírito, do mal, o mal, a pobreza de espírito, o bem, a humildade de espírito. Nunca se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A humildade de espírito nunca acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso, e os idiomas cessarão, e o conhecimento atual ficará fora de uso, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de uso. Parafraseando, mas quando vier o que é 100% humilde de espírito, então tudo aquilo que é pobreza de espírito desaparecerá, ficará fora de uso. Parágrafo 11, 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei adulto, deixei de lado as coisas de criança, de menino. Pois agora vemos mediante espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e a humildade de espírito. Estes três, porém, o maior deles é a humildade de espírito. 1 Coríntios capítulo 13, do segundo pacto. Onde houver a pobreza do maligno, que eu leve a humildade de Deus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ódio, pobreza de espírito. Amor, humildade de espírito. Onde houver a pobreza de espírito do diabo, que eu leve, que você leve a humildade de espírito do Deus eterno. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem, a humildade. O mal, a pobreza. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é 100% humilde de espírito. Desnorteados estão todos os pobres de espírito, porque o diabo é 100% pobre de espírito. E temos este terceiro personagem, o ser humano. O ser humano é um híbrido do bem e do mal, de humildade e pobreza.
O ser humano é, ao mesmo tempo, simultaneamente, 50% pobre de espírito e 50% humilde de espírito, e vice-versa. É o ser humano, a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, a árvore da ciência da humildade e da pobreza, ou a árvore da ciência da humildade de espírito e da pobreza de espírito, numa só pessoa, num só ser humano.